Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu, Pedro Chaves Neto, aqui através do telefone. Eu, Pedro Chaves Neto, e claro, o Paulo Melo, o doutor Paulo Melo, que será, se Deus quiser, o nosso futuro cônsul ou embaixador, a gente não sabe, de São Tomé e Príncipe aqui em São Paulo. Eu, no programa anterior, vocês me permitem só dar uma apresentação, no programa anterior eu chamei para este programa, você deve ter visto ontem, Paulo, e dizendo que ia ter, e para todos vocês que estão nos assistindo, aqui vão grandes novidades. Quem tem espírito empreendedor, vou apresentar para vocês um diamante bruto e uma oportunidade única no meio da pandemia que assola o mundo e que derruba as economias. Uma oportunidade para desabrochar um país inteiro onde tem tudo para ser feito. Um monte de coisa nós vamos falar durante o programa. Então, boa tarde, Paulo. Doutor Carlos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Carlos, a gente sabe que o senhor é candidato à presidência da República nas próximas eleições em São Tomé e Príncipe, em julho, dia 1º de julho, se não me engano. 18 de julho. Perdão, 19? 18 de julho. Muito bem. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu país, sobre esse país maravilhoso, fica no Equador, clima perfeito, tem petróleo, tem praias magníficas, não conheço o mar, mas deve ser um mar tépido, então deve ser bom de se banhar no mar aí, e as oportunidades todas que o país oferece, como uma zona de livre comércio e tudo isso. O senhor está com a palavra e a gente vai conversando, batendo papo, conforme for eu vou interrompendo, para que o Pedro fale com o senhor também, o Paulo, e vamos em frente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o país. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Quero vos dizer que São Tomé e Príncipe é um arquipélago no meio do Equador, como vocês próprios acabaram de dizer. Dizer-vos que o país é um país cujo o clima é tropical, quente e úmido, com duas estações, que é a chuvosa, com cerca de 8 meses, e a estação seca, que vai de julho a setembro. São Tomé e Príncipe é um país, em termos de segurança, é um país calmo, pacífico e tem grandes potenciais. Dada a característica própria do país, eu quero vos dizer que é um país que se encontra rodeado pelo mar. Dizer-vos que o mar é 160 vezes maior do que a própria superfície terrestre. É só para verem o grande potencial que São Tomé e Príncipe tem. O país São Tomé e Príncipe, como o nome chama-se, é um país que precisa de ser, no seu todo, infraestruturado. Quando eu digo infraestruturado, quer dizer, partindo do princípio desde as estradas, o aeroporto, o porto, a nível da saúde propriamente dita, a nível de energia, água e também das escolas. Dizer-vos que o país é um país promissor, tem tudo para que qualquer tipo de investidor possa vir cá investir. Eu vou lhe interromper um segundo, para que eu vou lhe pedir e converse um pouco com o Pedrinho, porque os investidores aqui, nós estamos jogando açúcar na boca dos investidores brasileiros para que eles se interessem. E é claro que eles precisam saber um pouco sobre a rede bancária, e o Pedrinho, que é advogado, especialista em economia, bancos, eu gostaria que ele conversasse com o senhor sobre isso, porque isso vai dar informações importantíssimas
às eventuais pessoas que vão investir em São Tomé e Príncipe. Pedrinho, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer que fiz uma pesquisa e, se não estou enganado, há 6 bancos operando em São Tomé e Príncipe, além do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Todos esses têm código internacional SWIFT para transferências interbancárias e o maior deles tem uma participação de cerca de 30 e poucos % da Caixa Geral de Depósitos, que é um grande banco estatal português, que, por coincidência, tem uma subsidiária aqui em São Paulo, no Brasil, que é o Banco Caixa Geral Brasil, que está localizado na avenida talvez mais importante hoje aqui de São Paulo, além de um escritório do Banco Millennium, que aqui em São Paulo também tem uma representação do grupo Banco Comercial Português. E esses 2 bancos têm uma presença muito importante, porque a comunidade portuguesa aqui no Brasil é muito grande. Sendo que o maior banco que me impressionou mais através do meu estudo na internet foi o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, que por um acaso também tem uma participação da Caixa Geral de Depósitos Portuguesa. Então facilitaria demais se, com orientação dos senhores, esse banco entrasse em contato com o Banco Caixa Geral Brasil aqui em São Paulo. Enfim, fiz um pequeno apanhado, vi que há 2 seguradoras autorizadas a operar em São Tomé e também, por ser advogado, estudei um pouco o regime de governo, tanto do Executivo como do Legislativo, que é unicameral, e como do Judiciário. Enfim, na parte da Lei de Sociedades, vi que é possível a constituição de uma sociedade anônima com 5 sócios e de uma sociedade limitada. E acho que isso tudo pode interessar aos empresários que, em virtude dessa situação mundial atual, querem diversificar os seus investimentos. Lembrando que uma grande trading brasileira, a empresa naquela época Cutia, teve grandes operações na Nigéria. Eu mesmo tive amigos que trabalhavam na Cutia e chegaram a morar na Nigéria. E era isso que eu queria adiantar já para os senhores todos, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Isso aqui, tendo visto, doutor Carlos, o seguinte, que nós estamos aqui, esse programa vai ao ar aqui no Brasil, é claro, o senhor vai assistir também aí através da internet, mas se destina aos empresários. Então eu gostaria que o senhor se dirigisse agora explicando as vantagens para o empresariado brasileiro de investir em São Tomé e Príncipe. O senhor está com a palavra. Pronto. Dizer-vos, sim, senhor, que em São Tomé e Príncipe, neste momento, nós temos 4 bancos a funcionar, com exceção do Banco Central, que é o banco estatal. Destes bancos todos existentes em São Tomé e Príncipe, é verdade que o BISTIP, que é o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, é um banco cujo a sua constituição, e como disse, e é verdade, tem como um dos acionistas a Caixa Geral de Depósito. É verdade que, tendo a Caixa Geral de Depósito como dos acionistas do BISTIP, em termos de negócio, facilitaria e muito bem a qualquer tipo de investidor de poder fazer a sua transferência. Dizer-vos que constituir um banco, ou seja ele, qualquer que fosse o tipo de sociedade em São Tomé e Príncipe, sobretudo sociedades financeiras, há regras, sim senhor, que para a constituição de um banco tinha que se ir ao encontro do Banco Central para saber quais são os mecanismos ou procedimentos para
os devidos efeitos para a constituição de um banco. Normalmente, os bancos são sociedades anónimas. Constitui-se na base de uma sociedade anónima. Tanto faz ter como só acionistas pessoas singulares como pessoas coletivas. Pronto. É dizer-vos que nada obsta que qualquer investidor que queira vir constituir ou criar um banco em Santo Tomé que não o faça. Dr. Carlos, pode fazer, Dr. Carlos, na verdade, o objetivo nosso no momento nem seria esse, mas eu gostaria mais que o senhor falasse das facilidades, é claro, em termos de impostos, em termos de investimentos. Por exemplo, eu verifiquei, mais a área do Pedrinho, mas o Pedrinho me passou e eu verifiquei que, por exemplo, o Banco Internacional está no momento com uma campanha para casa própria. Então, isso interessa muito, porque isso é área de construção civil. Vamos falar também, gostaria que o senhor falasse das possibilidades turísticas do arquipélago. São 2 ilhas, mas vamos chamar assim de arquipélago. E a proximidade com o continente africano, as facilidades aduaneiras. Sobre isso eu gostaria que o senhor se estendesse um pouco. Pronto. Como eu disse que em termos de facilidade de constituição de um banco, isto não é problema para Santo Tomé e Príncipe. A partir do momento que aqueles que queiram vir investir o façam. Bom, o país em si, em termos de turismo, como sabe, o país, em termos de turismo, precisa elevar-se mais. Em termos de infraestruturas, é necessário porque nós temos 2 valências de turismo. Há turismo de passagem e há turismo de massa. O turismo de passagem tem a ver com o aeroporto, um aeroporto onde possam entrar aviões de grande porte, ter uma pista com dimensão e o aeroporto em si que favoreça condições e tudo mais. Aí os turistas de passagem teriam que ter mais infraestruturas para que pudessem abrigar, ou digamos hotéis que pudessem abrigar os turistas que estariam de passagem. E depois há aquele turismo que é turismo de massa, que é receber os turistas e que vêm para fazer o seu lazer em São Tomé e passar as suas férias e tudo mais. E, portanto, e temos o turismo aquático e de natureza. E dizer-vos que, quanto à área do turismo, o país precisa se desenvolver. E é aí que a entrada de investidores estrangeiros ou de investimento seria, como é que eu ia dizer, seria necessário para o desenvolvimento do país. Por isso, eu digo que é necessário infraestruturas em termos de aeroporto. Em termos de porto, é preciso que nós possamos também desenvolver portos que facilitem o transbordo das mercadorias, porque, digamos, o porto que nós temos neste momento, só os navios de pequenos calabres é que poderão se encostar. Mas tendo um porto de água profunda, havendo um investimento em portos de maior dimensão, já os navios com grande porte poderão se encostar e fazer o transbordo da sua. E aqui serviria do ponto de partida para os outros países. Dizer-vos que, desenvolvendo Santo Tomé e Príncipe, haverá grandes probabilidades de entrada de capitais. Por que que eu digo isso? Porque vamos ver, o Santo Tomé e Príncipe encontra-se
à volta de São Tomé e Príncipe, nós temos vários países africanos. E se nós formos calcular a densidade populacional de todos esses países, ronda por volta de 3 milhões de pessoas. E São Tomé e Príncipe se desenvolve amanhã de um tipo, por exemplo, de ilhas Seychelles, o que é, o país, várias pessoas terão probabilidades de conhecer e de vir a São Tomé e Príncipe. Logo, toda esta entrada de pessoas e o país com essas infraestruturas, todas elas constituídas, criadas, desde hospitais, desde o aeroporto, desde o porto, tudo isto, energia e água, o país eleva-se-á. O país desenvolve-se. É isto que nós queremos para São Tomé e Príncipe. Doutor Carlos. Sim. Me permita lhe interromper outra vez. É complicado assim por telefone, mas até para esclarecer as pessoas que nos vão assistir, né? Aqui no Brasil, e até para conhecimento dos senhores, é moda na elite casar nas Ilhas Seychelles, manda os convites para o casamento nas Ilhas Seychelles. É moda ir para Seychelles no Brasil. A elite da sociedade vai para lá. Eu não vejo nenhuma dificuldade ao longo de alguns anos a gente transformar São Tomé e Príncipe numa nova Seychelles muito mais perto e muito mais econômica, porque através do Dr. Paulo, que está aqui comigo, Dr. Paulo Melo, ele me disse que de Fortaleza, no Ceará, no norte do Brasil, até São Tomé e Príncipe, são 3 horas e meia, 4 horas de avião. Então, isso aí é uma coisa que mostra um futuro brilhante. O maior problema que eu vejo é o desconhecimento. Então, eu vou pedir agora que o Dr. Paulo fale com o senhor para falar sobre isso, a proximidade, inclusive a proximidade da África e as facilidades financeiras. Vamos dizer que eu seja um exportador brasileiro e esteja exportando soja para a China. Eu acho que é um grande negócio exportar primeiro para São Tomé e Príncipe e de São Tomé e Príncipe para a China, porque eu vou economizar uma grana. Então eu vou deixar o Dr. Paulo falar com o senhor um instante e eu queria que o senhor fixasse nisso, nas vantagens que o empresariado brasileiro pode encontrar aí, tanto na área turística, na área de construção civil, que o senhor já falou, aumentar o calado do porto para grandes navios, criar uma infraestrutura hoteleira, bom, uma série de coisas. Vou deixar o Paulo falar. Paulo. Meu caríssimo doutor Carlos Stock, quando a gente fala sobre investimentos, todo investidor ele se baseia em 2 pilares. Primeiro, eles querem a segurança jurídica e depois a segurança financeira, a segurança econômica, que isso envolve uma série de questões, como impostos, como entrega, como recebimento, como, enfim, vantagens. Todos, é de comum sabença que o senhor foi ministro da Defesa em governos anteriores, e por ser do primeiro escalão do governo, o senhor teve uma visão bem ampla, bem complexa, bem geral da situação de São Tomé e do que São Tomé pode se transformar. Como nós falamos aqui, pode se transformar numa Seychelles, pode se transformar numa Dubai africana? Pode, esse é o interesse nosso. Mas o grande empresariado brasileiro, ele gostaria de ouvir do senhor que segurança jurídica eles teriam e quais as seguranças econômicas para um grande investimento na construção civil, turismo e por aí vai. Por favor, gostaria que o senhor explanasse. Bom, devo dizer o seguinte, em termos de segurança jurídica, é claro que qualquer tipo de investidor, a primeira coisa que pretende saber é se há ou não a garantia em termos daquilo que vem
por outras palavras, o dinheiro que vem investir no país. Existe um tribunal. Existe um tribunal. Numa eventualidade de conflitos, nós sabemos que cabe ao tribunal resolver. Por isso, em termos jurídicos, em termos de segurança jurídica, temos um tribunal. Pronto. Aí, isso é igualzinho a qualquer lado do mundo. Isto é igual. Em termos de conflito, tem o tribunal para dirimir os conflitos. Além de mais, além do quanto à segurança que me faz em termos digamos, financeiras. É verdade que aquele que vem investir, dependendo do tipo de investimento, o executivo, o presidente da República não governa. Devo dizer isso. Não é executivo. O executivo é o governo. E cabe ao governo, em termos de garantir os incentivos fiscais a qualquer um daqueles que vem investir. Dependendo do tipo de investimento que ele traz para o país, que ele pretende investir. Está aberto, até este preciso momento, sei eu, que o governo de São Tomé e Príncipe, ou aquele que está no poder, o governo no poder, é aberto a qualquer tipo de investidor. Doutor Carlos, mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Há aqueles incentivos fiscais e, claro que o investidor que vem investir em termos de grandes valores, ele pessoalmente poderá, junto ao governo, saber quais são os incentivos para que haja a proteção em termos de investimento que trará ao país. Doutor Carlos, interrompendo um pouquinho, peço desculpas por interrompê-lo, mas uma pergunta importantíssima. Como está hoje a carga tributária de São Tomé e Príncipe em relação a investimentos, aos investidores estrangeiros? Se o senhor me permite, eu complemento, doutor Carlos Ailton. Aqui no Brasil está existindo uma fuga de capital para países onde os impostos são menores. Por exemplo, no Paraguai tem muita fábrica e empresa brasileira mudando para o Paraguai porque eles têm um imposto único de 2% sobre tudo geral. É um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. E seria interessante, uma vez que nós estamos aqui vendendo oportunidades para o empresário brasileiro, informar como é que é a carga tributária, como o Paulo falou. Isso é importante para a gente nesse momento, porque isso é um atrativo. Por favor. Bom, quanto à carga fiscal, recai sobre, é de 8%. É de 8%. 8%. Está a ver? É 8%, perdão, é 8% como o IVA, ou seja, é um imposto geral que abarca tudo, é 8% em qualquer área, em qualquer coisa. É 8% sobre como é que eu vou te explicar isso? 8% sobre a carga fiscal. Entendi. Então seria 8% sobre cada operação financeira. Cada operação financeira. Pronto. Tá, perfeito. Tá. Bom, na área, eu tenho entendido, pelo que eu tentei me informar aqui, existe um volume, São Tomé e Príncipe importa bastante mais do que exporta. Os produtos de exportação, até onde entendi, mais importantes são o minério,
e são o minério, o petróleo e o cacau. E pedras preciosas. E pedras preciosas, parece o Paulo está me falando aqui. Mas São Tomé e Príncipe importa muito também. Então, qual é a maior importação de São Tomé e Príncipe? A maior importação de São Tomé e Príncipe recai sobre os gêneros da primeira necessidade. Perfeito. Digamos, importam mais alimentos do que tudo. Não sei se eu estou a fazer-vos entender. Sim, que sim. Não, perfeito. Perfeito. É commodities. Pronto. Importamos mais os gêneros alimentícios do que tudo. Perfeito. Arroz, feijão, coisas desse gênero. Então é uma grande oportunidade para o nosso agronegócio também, não só como exportação para São Tomé e Príncipe, que o senhor deve ter conhecimento que o nosso agronegócio no Brasil hoje é considerado o maior do mundo, e também como uma passagem por São Tomé e Príncipe, claro que primeiro vem o primeiro e depois vem o segundo, né? Primeiro tem que ter uma infraestrutura portuária, precisa ter porto com grande calado, para embarcações de grande calado, para que eventualmente isso aí seja uma espécie de uma saída inteligente para nossas exportações, que são muito grandes. O maior importador do Brasil é a China, e as nossas exportações para a China tem que sair do Brasil no Atlântico e sair pelo outro lado para ir ou dar a volta no mundo inteiro ou ir para o Pacífico. Se tivesse portos de grande calado com grande estrutura em São Tomé e Príncipe, seria uma maneira de exportar, fazer nossa exportação para a China, baratear muito e aumentar o lucro do exportador. Sim. Isso é uma grande possibilidade, né? Não resta dúvida. Bom, muito bem, doutor Carlos Stocker. Resta a nós agora desejar ao senhor, com toda essa boa vontade que o senhor teve em nos atender, e que o senhor vença as eleições, se torne o próximo presidente de São Tomé e Príncipe, e eu espero que a próxima vez que a gente se fale, se não se falar antes, que estou aberto, eu, Pedrinho, Paulo, estamos abertos aqui para outras conversas com o senhor, mas espero que na próxima a gente vá visitá-lo aí, já sentado na cadeira oficial da Presidência da República. Seria um prazer, seria um grande prazer. Então, vamos ficar na torcida e já deixo aberto com o doutor Paulo aqui, que tem contato fácil com o senhor. Quando o senhor quiser falar alguma coisa que o senhor achar que tem que se referir ao povo brasileiro, o senhor só chamar o Paulo, ele está à disposição aqui e faz um vídeo. Muito bom. Muito obrigado. E eu agradeço e eu espero em breve podermos voltar a falar. Se Deus quiser, boa sorte, boa campanha e sucesso para o empreendimento de São Tomé e Príncipe. Paulo. Meu querido Dr. Carlos Stock, sucesso total, e tenho certeza que a vitória será retumbante nas próximas eleições santomenses. Grande abraço. Até logo. Abraço, até logo. Eu acredito. Tchau, pessoal. Esse foi o 3 Neurônios 273. 273. É uma novidade para vocês. Estou terminando o programa aqui. O candidato já está fora. Mas, gente, agora eu vou falar. Isso é um presente que nós estamos dando para vocês. Isso é um presente. Você que é empresário e que está sofrendo essa porcaria dessa pandemia e ainda tem fôlego, olha aí, bicho, é a porta da saída. Sabe? Aquilo lá é uma ilha Seychelles que não está pronta. Se você botar dinheiro lá, você não vai ganhar amanhã ou depois da manhã. Mas daqui 4, 5 anos, com a infraestrutura que se esse presidente entrar, né? Sim. É claro. Se ele entrar. O contato é nosso. Sim. Paulo Melo, está aqui. A gente vai fazer até as eleições, 18 de julho, até as eleições nós vamos fazer outros programas com o Paulo. Sim. E aí nós vamos dar endereço, tudo, porque daí ele vai estar ou no consulado ou na embaixada, e aí a coisa fica a cargo de vocês. Então isso aqui foi um presente dos 3 Neurônios para quem quer empreender num lugar novo. É novo. Antes que a China o faça, O momento cara é pálida. agora. O momento é agora.
a China também vê esse programa, tá? Um abraço para todos, cliquem, compartilhem, vamos em frente que atrás vem gente. Tchau. Um abraço.